É um grande prazer estar aqui nessa cidade extraordinariamente romântica, que é Gramado, para falar de direito de família. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, o BDFAM, está revolucionando, professora Maria Berenice Dias, não só o conteúdo do direito de família, mas também o formato dos congressos jurídicos, né? Eu trouxe lá do Rio de Janeiro, Conrado, atendendo o seu convite, uns slidezinhos, e achei que isso ia ser super moderno. Aí ontem, quando eu cheguei aqui, o Rodolfo Pamplona, não sei se você viu, o Cristiano recitou poesia, cantou música, tirou a camisa, vestiu uma bandana, e os meus slides automaticamente ficaram ultrapassados, viraram um instrumento do passado, de maneira que prometo a vocês que, voltando ao Rio, eu vou organizar uma palestra sobre direito de família e o funk. O tema que me foi atribuído pela organização do evento, meus amigos, é a boa-fé objetiva do direito de família. Não é um tema simples, não é um tema fácil. Num plano superficial, abstrato, a boa-fé objetiva se identifica com as noções de lealdade, de confiança, de coerência. E nesse sentido, todos nós vamos concordar que a boa-fé objetiva deve se aplicar ao direito de família como a qualquer outra relação jurídica. Mas quando trazemos esse conceito num plano mais concreto, quando analisamos as hipóteses em que a boa-fé objetiva tem sido aplicada nas relações de família, aí a unanimidade se dissipa, surgem questões, surgem dúvidas, surgem riscos, de maneira que a minha proposta aqui hoje com vocês é examinar a boa-fé objetiva do direito de família em um plano muito concreto, mostrando casos concretos, hipóteses em que a boa-fé vem sendo aplicada, a boa-fé objetiva, quais são os resultados dessa aplicação, se esses resultados são satisfatórios ou não, e quais são os riscos trazidos por essa aplicação. O primeiro ponto importante, o primeiro ponto que precisamos entender é que a boa-fé objetiva é um conceito que surge num campo radicalmente diverso do direito de família. Um campo talvez o mais distante possível do direito de família, que é o campo do comércio. A boa-fé objetiva surge na Alemanha, foi o Glauben para os alemães, surge como uma maneira de intervir na autonomia privada das relações comerciais, de controlar comportamentos que estão fora do contrato propriamente dito, de impor sobre o comerciante deveres basicamente de coerência e de transparência nas suas relações comerciais. Então, é óbvio que essa imposição desses deveres de coerência e transparência, de informação ao consumidor, de bom trato nas relações comerciais, são deveres muito saudáveis, muito úteis, mas carregam consigo isso que o Cristiano mencionou muito aqui na sua palestra, que é a intervenção do Estado. O Estado passa a avaliar esses comportamentos que ele anteriormente não avaliava. A boa-fé objetiva no direito de família é aplicada basicamente em 3 tipos de situação no Brasil. São esses 3 tipos de situação que a gente vai analisar. Primeiro tipo de situação, ruptura familiar. Boa-fé objetiva vem sendo invocada como fundamento para pedidos de indenização por dano moral decorrente da ruptura de uma entidade familiar ou às vezes de uma relação que, digamos assim, caminha para a familiaridade, uma ruptura de noivado e até mais recentemente a ruptura de namoro, que vem acumulando aí alguns precedentes que geram calafrios lá no Rio de Janeiro, mas que tem se difundido aí na jurisprudência. Então, a ruptura da relação familiar e a boa-fé objetiva se relacionam dessa maneira, a boa-fé objetiva servindo como fundamento para pedidos de indenização. O argumento é muito simples. Se a boa-fé exige um comportamento coerente, um comportamento ordenado, e aquela pessoa agiu no sentido de que manteria a sua entidade familiar, ou que constituiria uma entidade familiar, ela está contrariando o seu próprio comportamento ao romper essa expectativa despertada na outra parte. Esse argumento é logicamente talvez compreensível. Na prática, o problema é muito mais complicado. Vamos a um caso concreto julgado pelo Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o caso da Alice, que era noiva do João. Esse obviamente não é o João, mas eu queria conquistar a atenção da plateia feminina, então arrumei um João que fosse captador de atenção. E Alice e o João eram noivos. Alice rompeu o seu noivado faltando 14 dias para o casamento. Foi um transtorno desgraçado. Tiveram que desmarcar a igreja, devolver presentes, aquela coisa toda. O pai de Alice arcou com todos os custos patrimoniais daquela ruptura. Mesmo assim, João propôs uma ação de indenização
contra Alice por ruptura de noivado, alegando que ela havia agido de maneira incoerente, que ela havia violado a boa-fé objetiva, que ela havia rompido a confiança depositada por João nela. Ela argumentava que não, que na verdade ela passou a conhecer João melhor nos preparativos do noivado, começaram a ter discussões práticas que não tinham antes. E nesse processo ela acabou conhecendo João melhor e definindo que seria melhor para os dois se separassem. O juiz de primeiro grau, entretanto, decidiu que Alice devia sim pagar uma indenização, dizendo o seguinte: a ré, abro aspas, a ré violou a boa-fé objetiva que exigia coerência no seu comportamento. Agiu como se fosse casar, agiu como se amasse o noivo, e depois afrontou a confiança nela depositada, rompendo o noivado de modo abrupto. Então esse é um caso onde a boa-fé objetiva, esse tipo de situação, é um campo onde a boa-fé objetiva tem florescido muito e tem trazido bons argumentos para um resultado saudável. A verdade, contudo, tecnicamente, é que não se está exatamente aí tutelando a expectativa da criança. Se imaginarmos uma criança de 2 anos de idade, 2 anos e meio, o que está se tutelando é o melhor interesse da criança. Então, com esse pequeno cuidado, a boa-fé objetiva pode ser aplicada a esse campo do reconhecimento de paternidade para evitar essa negativa de comportamento. Por que o cuidado? Porque pode ser que no caso concreto não haja expectativa, a expectativa não tenha se formado, ou pode ser que não atenda ao melhor interesse da criança manter aquela pessoa como pai. Então o que se deve avaliar, no fundo, é o melhor interesse. Mas a boa-fé objetiva é aí um instrumento importante, tem sido muito invocado pela advocacia. Terceira situação, das relações familiares paralelas. Com o tempo emplacado, vou direto também ao caso concreto, que é talvez um dos maiores erros do Supremo Tribunal Federal na sua história recente, que é o julgamento do recurso extraordinário 397-762-8, originário da Bahia, julgado em 3 de junho de 2008. Nesse caso, talvez vocês já conheçam, uma mulher chamada Joana da Paixão Luz viveu durante 37 anos e teve 9 filhos com um homem que se chamava Valdemar do Amor Divino. Talvez inflamado pela conotação passional desses sobrenomes, eles viveram muito tempo juntos, tiveram 9 filhos de uma união muito feliz, que só terminou com a morte do amoroso Valdemar. Joana então pleiteou, Valdemar era fiscal de rendas na Bahia, e Joana pleiteou o recebimento da pensão previdenciária. E a pensão previdenciária foi negada com um argumento singelo: o amoroso Valdemar era casado com uma outra mulher, casado com Railda da Conceição Santos, que não tinha o amor no sobrenome, mas também não faltou afeto da parte dela ao Valdemar. Se com a Joana ele teve 9 filhos, com Railda ele teve outros 11 filhos. Filho que não acaba mais. Valdemar podia ser até um mau caráter, mas é um homem presente na vida das duas mulheres. O Tribunal de Justiça da Bahia, atento a essa situação, atento à estabilidade, à continuidade, à ostensividade daquelas duas relações familiares, entendeu que havia ali 2 famílias e ordenou o rateio da pensão previdenciária. A viúva recorreu, a mulher casada, a Railda, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, por ampla maioria, um voto vencido, ministro Ares de Brito, decidiu que Joana da Paixão não fazia jus a nenhuma parcela da pensão previdenciária, porque, abro aspas, vivia em concubinato, relação ilícita vedada pelo ordenamento, relação que não configura família. O principal argumento usado pelos defensores desse acordo, um acordo ao meu ver nefasto, mas o principal argumento, a boa-fé. Extrai-se lá de 1561 a boa-fé subjetiva para ver se Joana sabia ou não sabia daquele relacionamento matrimonial, e aí, num salto de sofisticação, a inteligência usada para o mal se passa da boa-fé subjetiva para a boa-fé objetiva, para dizer que, no fundo, independente de Joana saber ou não, ela deveria ter checado isso, deveria ter adotado comportamentos para verificar se aquela pessoa era casada ou não. Era um dever de lealdade na sociedade. É um argumento muito, digamos assim, um uso muito deturpado de um parâmetro de comportamento social. Uma injustiça severa, uma injustiça severa. Foi Valdemar que violou o seu dever de fidelidade conjugal. Joana não tinha dever nenhum. Joana viveu, sabia do casamento, não sabia, não sei, são coisas difíceis de responder. Às vezes sabia, mas temia, às vezes não acreditava, às vezes torcia para que ele não fosse casado, às vezes acreditava em promessas que ele fazia. Amar é correr riscos, de certa maneira. Então é muito difícil
avaliar essas situações. Pedir ao juiz que avalie essas situações é uma tarefa muito árdua. É evidente que ele deve aí, o Estado deveria ir, o Estado juiz, deveria ir se limitar aos fatos objetivos. Se tiveram 9 filhos, viveram juntos durante 37 anos, meus amigos, se isso não é família, eu não sei mais dizer a vocês o que é família. Estou convencido de que esse não é o caminho. Não me entendam mal também, não quero que todos vocês saiam daqui vivendo em famílias paralelas, saiam namorando desenfreadamente, não vou apagar as luzes do auditório e mandar vocês beijarem a pessoa ao lado, não sou assim a Ivete Sangalo do direito civil, mas acho que é muito cruel que o Estado feche os olhos para essas relações, que são relações faticamente constituídas, não há a menor dúvida que se constituem faticamente como família. Isso não é nada, isso é só uma ex-namorada minha. Concluindo, meus amigos, queria dizer a vocês que a boa-fé objetiva é um instrumento muito poderoso, é um instrumento muito saudável, é um instrumento muito importante, que gerou uma renovação muito grande dentro do direito civil. Mas ele foi construído para o direito das obrigações, para o direito comercial. O transporte dele ao direito de família é possível, mas deve ser feito com certa cautela, não pode ser um transporte acrítico, porque ele carrega consigo essa intervenção do Estado. Essa é a grande discussão por trás do título do nosso painel. Né? Não acho que estejamos num momento, talvez, de negar o Estado completamente. Acho que superamos um pouco isso. Elizabeth Rodinez, com aquele livro fabuloso, A Família em Desordem, mostra como as pessoas que eram excluídas pelo modelo estatal anterior passaram a desejar esse modelo. Né? Por uma questão de cidadania, por uma questão de igualdade. Está aí todo o esforço do movimento LGBT em prol do casamento homoafetivo, um casamento que, claro, deve ser aberto a essas pessoas, deve ser aberto a casais homossexuais, porque, obviamente, o instituto jurídico não pode depender de como as pessoas fazem sexo. Né? Isso é absolutamente irrelevante para o acesso ao instituto que é jurídico, o instituto que não sequer é religioso. Né? No Rio de Janeiro nós brincamos que nós somos a favor do casamento entre heterossexuais, entre homossexuais, entre pansexuais, só não somos a favor do casamento entre casais que não fazem sexo, porque aí também tudo na vida tem que ter um limite. Brincadeiras à parte, é claro que as pessoas que não fazem sexo podem se casar, por que homossexuais não poderiam ser casados? Isso não faz o menor sentido. É algo que discutimos muito no Congresso Homoafetivo em Recife, daqui a Maria Rita Luciana, onde se come um guaiamu maravilhoso, um guaiamu gigante. Discutimos muito isso lá, é um ponto muito importante. Lá foi feito um congresso feito homoafetivo, uma proposta muito corajosa, que tem dado muito preconceito, sobretudo no meio jurídico, né? Um preconceito mais disfarçado, mas ainda muito preconceito. Então, não acho que estamos na fase de afastar necessariamente toda a intervenção do Estado, mas acho que devemos ter um Estado da família que seja um Estado instrumental, um Estado de apoio, um Estado que dê acesso, um Estado que entre nessas relações como na violação, na violência doméstica, né, no não pagamento de pensão, como mencionou o Cristiano, né, e que dê acesso às pessoas para se realizarem no campo familiar. Nós mudamos o nome da disciplina de direito de família para direito das famílias, mas talvez o problema esteja na preposição. Né? Eu acho que talvez seja o direito à família. O direito é da pessoa, não é da família como instituição superindividual. Né? O que temos que tutelar é o direito de cada pessoa de se realizar no campo individual. Toda vez que o Estado entra nessas questões sentimentais, nas questões emotivas, ele age mal. Vou dar um último exemplo para vocês, o caso Maite Proença. Vocês devem conhecer. Maite Proença, atriz, tirou fotos nua para Playboy. Não é um caso propriamente de direito de família, mas é um caso emblemático dessa dificuldade do judiciário. Tirou fotos nua para Playboy, e essas fotos foram divulgadas em um jornal de grande circulação no estado do Rio de Janeiro. E ela propôs uma ação de indenização por dano moral pelo uso indevido da sua imagem. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lidando com essa situação, lidando com uma noção de dano moral incorporada na dor, no sofrimento, na humilhação, decidiu, pasmem, o seguinte: só mulher feia, vocês estão vendo aí. Não consigo ler ali, mas eu tenho aqui. Só mulher feia. Ó, disse assim o Tribunal de Justiça:
Só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada e ver o seu corpo desnudo estampado nos jornais ou em revistas. As bonitas não. Fosse autor uma mulher feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote, de pelancas. Aí embaixo tem a referência de onde foi publicada a decisão, a revista Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que jogando no sistema de busca do TJ, se jogar culote ou pelancas, deve ser. Disse assim o tribunal: a publicação da sua fotografia desnuda ou quase em jornal de grande circulação certamente me acarretaria um grande vexame, humilhação, constrangimento enorme, sofrimento sem conta de ficar aí sim o seu pedido de indenização do dano moral excedido e denitivo para o nosso filho. Tratando-se, porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, o desembargador chegando na Maitê Proença. Tratando-se de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada justifica pedido dessa natureza. Nota do tribunal foi lógico. Ele diz assim: se o dano moral é dor, sofrimento e humilhação, eu entendo que ela não sofreu, ponto final, não há dano moral. O Estado juiz tem uma dificuldade que é natural, porque não tem acesso à vida, ele tem acesso aos autos. É muito difícil avaliar essas situações, é muito difícil construirmos conceitos jurídicos baseados na emoção. Então, toda vez que o Estado faz isso, faz mal. Então, a boa-fé objetiva tem sim alguma aplicação dos direitos de família, mas é preciso cuidar com essa transposição à crítica, é preciso cuidar com a intervenção do Estado nessas relações. Isso que eu queria dizer. Vou encerrar, porque há muitas coisas a fazer em Gramado. Quero só agradecer a todos por terem me ouvido de boa fé. Muito obrigado.